O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido os 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido os 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem, será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em oração por um tempo. Rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da Escritura. Peçamos que Ele nos ajude e nos ilumine, ajudando-nos a ser transformados por esta palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando para o final do ano litúrgico. Domingo que vem, celebramos a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e encerramos o calendário litúrgico do ano, que começou em novembro do ano passado e termina sempre em novembro do corrente ano. Nós estamos com Jesus
nestes domingos que antecedem o final do ano. Nós estamos já, hoje nós temos aqui o capítulo 25, versículos 14 a 30. Já desde o capítulo 21, há 6, 7 domingos atrás, nós estamos com Jesus que, ao longo de todo o Evangelho de Mateus, lá do capítulo 9 até o capítulo 21, fez uma longa viagem para Jerusalém. No capítulo 21 ele entrou em Jerusalém, foi direto para o templo, encontrou o templo de um modo que ele não aprovava. Fez um chicote de cordas, virou as mesas dos cambistas e expulsou os vendilhões do templo. E a partir dali, do capítulo 21 até o começo do capítulo 26, aqui a gente está 25, é uma série de ensinos que Jesus dirige aos discípulos, aos que o rodeiam, e um enfrentamento terrível por parte das lideranças de Israel que rejeitam-no. Este ensino de Jesus, que vai culminar domingo que vem com o longo discurso do juízo final, da sua volta, prepara a gente para aquela conclusão, o seu último ensino sobre a sua volta. O clima é, ele está em Jerusalém, está nas dependências do templo, e sabe e já avisou para os apóstolos ao longo da viagem, por 3 vezes, que em Jerusalém ele seria rejeitado, perseguido, condenado à morte, crucificado na cruz e ressuscitaria. Os discípulos veem o enfrentamento que Jesus está recebendo por parte das lideranças de Israel e vão ficando cada vez mais assombrados, percebendo que vai mesmo desencadear nisso aqui. Jesus, ao invés de puxar a atenção dos discípulos para o seu sofrimento, ele fala com os apóstolos, projetando o olhar da fé, não para o sofrimento iminente, mas para a caminhada da fé de todo cristão lá na frente, quando ele voltar. Ele ressuscita, volta para junto do Pai, prometendo que voltará. O que a gente leu e vai retomar agora, especialmente a segunda leitura da carta aos Tessalonicenses, trata da segunda vinda do Senhor. Vamos lá? E a linguagem que Jesus usa não é uma linguagem tão simples. Ela exige da nossa parte uma disposição para aplicar esta palavra de forma muito concreta em nossa vida. E quando a palavra ela tem uma força de ser aplicada de forma, toda palavra tem, mas quando uma parábola como essa é tão evidente o modo com que ela se aplica, a gente tende a complicar exatamente para não permitir que ela faça na vida da gente o que ela vem realizar. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Versículo 14. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. O homem que vai viajar para o estrangeiro é Jesus, que está prestes a morrer, ressuscitar e voltar para o céu. O estrangeiro é o céu, junto do Pai, sentar à direita do Pai. A viagem é esse processo de sua morte, ressurreição e sua partida. Os empregados é a igreja, somos nós, e os seus bens, tudo quanto ele confiou à igreja. O catecismo da igreja tem uma definição muito paulina, que diz que a finalidade da igreja é guardar o depósito da fé, guardar o tesouro da fé. A igreja tem a responsabilidade de cuidar do tesouro da fé. Fazendo o quê? Vigiando o tesouro. Vamos ver? Como é que ele distribui esses bens?
versículo 15: a um deu, 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro, 1, a cada cada qual de acordo com a sua capacidade. pronto. Os talentos, chamados também de seus bens, lá na frente vai chamar também de dinheiro no banco. Hoje em dia, numa sociedade cada vez mais de ideia curta e estreita como a nossa, as correntes ideológicas tentam manipular nossa cabeça e convencer o que para as correntes ideológicas são esses talentos, esses bens. E é preciso ter uma perspicácia enorme para não cair nas armadilhas das ideologias de quaisquer tendências. Os talentos ou os bens ou o dinheiro se referem a uma realidade que nós precisamos descobrir. Já parte de lá, a cada um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Bento XVI é o que melhor elabora uma teologia acerca desses bens ou desses talentos. Bento XVI diz que é claro que esses bens, esses talentos se referem imediatamente às realidades espirituais e teológicas da fé, os divinos sacramentos, a palavra, a liturgia, os divinos sacramentos. Ponto. Imediatamente a gente deve entender como os talentos, os bens, esta realidade da presença redentora, salvadora, sacramental de Deus na liturgia e nos sacramentos. Mas Bento XVI diz que os sacramentos são dados a nós em vista das múltiplas realidades de dons que recebemos. Portanto, todos os sacramentos têm a finalidade de resguardar em nós o que é da parte de Deus sagrado. Por exemplo, a vida, o seu corpo, as potencialidades que você tem, as realidades concretas do que você é, as dimensões da inteligência, dos afetos, as dimensões da alma, do espírito. Há poucos dias a gente via Jesus falar amar a Deus, não é? Com toda a inteligência, com toda a alma, com todo o coração, lembra? Com toda a força, todo o seu ser. Os sacramentos estão em vista desta realidade. Mas também você pode ampliar os talentos e os bens, pode ser sua vida ampliada na família, sua casa, seus bens também, a forma com que você cuida, zela e trata estas realidades como dons de Deus e põe-se a serviço do que Deus quer, dando-te esses talentos, está claro? Então, caia fora das ciladas ideológicas e pense nos talentos como as realidades de Deus em nós, sejam elas as realidades sacramentais, sejam as realidades existenciais, mas a maior de todas elas, o próprio Deus em nós, templos do Espírito Santo. Dito isso, vamos ver como é que a gente cuida dos talentos que recebemos dele. Vem cá, tome lá. Versículo 16. Termino dizendo assim: em seguida viajou. Agora 16. 16. O empregado que havia recebido 5 talentos vai, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Saiu, trabalhou, lucrou. Depois, continue. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Também dobrou a quantidade de talentos. Era 5, se tornaram 10, eram 2, se tornaram 4. Mas, versículo 18: aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra
e escondeu o dinheiro do seu patrão. Espere lá. Ele também trabalhou? Trabalhou. Ele pegou o talento, arrumou uma ferramenta, andou num lugar escondido, cavou um buraco, enterrou e ficou a vida inteira vigiando aquilo ali. Trabalhou ao modo dele. O problema é esse: trabalhar ao modo seu e não segundo o modo de Deus. Esta é que é a conversão. Tem gente que recebe de Deus o talento, enterra o talento para entregar para Deus direitinho do jeito que recebeu, e entrega, mas leva uma bronca enorme, como a gente viu e vai ver de novo. Tem gente que se orgulha de passar a vida inteira vigiando talentos enterrados, com interpretações equivocadas, rígidas, interpretações alienadas pelas ideologias ou pelo pensamento e a inteligência fracionada, mutilada da amplidão da verdade. É preciso trabalhar, mas trabalhar para multiplicar e não para enterrar talentos. Essa é a novidade que a gente vai ver o desfecho agora. E você se prepare, porque se está fazendo calor, vai pegar fogo. Pode preparar papel para abanar, porque o trem vai pegar agora. Bora lá? Pronto. Cavou e enterrou. O texto termina assim: e escondeu o dinheiro de seu patrão. Chama de bens, de talentos e de dinheiro. Versículo 19: depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. Isso está falando da volta de Jesus no fim dos tempos. Os empregados somos nós e nós prestaremos conta. Como é que nós recebemos os talentos e como é que nós caminhamos para o dia da prestação de contas? Tem gente que transforma isso num terror, num medo, numa escravidão de medo de Deus. E esse receber os dons, trabalhar e ir ao encontro do patrão e devolver os bens, deve ser um caminho de graça, de alegria, de esplendor e não de pavor. Versículo 20: o empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5. Preste atenção no que ele fala: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Leia a igreja. Aqui estão mais 5 que lucrei. Olha a resposta do patrão. 21. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Brada. Vem participar da minha alegria. O patrão disse ao que ele tinha confiado 5: como foste fiel na administração de tão pouco. E diz: vou te confiar mais, e o ápice: vem participar da minha alegria. Versículo 22. Leiam: chegou também o que havia recebido 2 talentos. Reage, igreja, brada. E disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. Olha a resposta do patrão, leia. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Pronto. Nós recebemos de Deus os dons e os talentos para a nossa vida. Nós temos que caminhar para o último encontro e definitivo encontro com Deus, que na verdade é o eterno encontro, como alguém que será convidado a participar da alegria do reino. Bento XVI, numa síntese muito bacana dos padres da patrística, Bento diz assim: por que o patrão diz ao que ele confiou 5 e ao que ele confiou 2,
ele diz a mesma coisa, como foste fiel na administração de tão pouco. Por que ele diz isso? Porque a mulher e o homem pode ter a quantidade de dons, de talentos e de bens quais forem. Pode ser a mais poderosa ou mais poderoso em dons, bens e talentos que for possível na terra. Mas toda a grandeza que possuirmos nessa terra diante de Deus, vamos ser sempre olhados como alguém que tem e é tão pouco. Isso é muito bacana. Diante de Deus a gente pode ter o que for e a gente será sempre tão pouco, porque a grandeza dele não se ofusca com grandeza e volume de nossos dons, talentos e bens. Está claro? É preciso ter sempre humildade, nunca ter complexo de superioridade, porque tem muito, fez muito título, muito diploma, muitos bens, muitas conquistas. É preciso ser sempre diante de Deus humilde, porque a grandeza dele nem beira a rasteira de nossas grandezas. Primeiro, não ter complexo de superioridade com nada, mas também não se escravizar no complexo de inferioridade, que é o que vem agora. Vamos lá? A doença dos complexos. O ápice do patrão é dizer-nos: vem participar da minha alegria. Esta é, por excelência, a grandeza de toda riqueza e de todo bem que Deus tem. Deus tem o poder e a graça de dizer a mim e a você: apesar de nossa fraqueza e pequenez, Ele tem poder para fazer-nos participarmos da alegria eterna. Amém? Amém. A Ele que tem esse poder e nos chama a participar dessa alegria, brada uma salva de palmas e um grito de alegria. Brada. Mas agora vai esquentar. Bora lá. Versículo 24. Por fim, leiam. Chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Espere lá. Ele mesmo se chama de medroso. Está na moda, no cristianismo de hoje, ressuscitar a religião do medo. Quando a fé é sequestrada pelas manipulações ideológicas, as ideologias precisam do medo, porque só o medo domestica animais e seres humanos. A religião do medo é típica de domesticadores de animais e não de cristãs e cristãos na alteridade do homem e da mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Sai dessa. Pregação que lhe mete medo, cai fora. Religião que te impõe medo de Deus ou correr para Deus por medo do capeta, cai fora. Correr para Deus por medo do capeta é muito pouco. Deus é muito mais do que um abrigo para medrosos. Deus é o ápice da plenitude e da alegria que não mancha nem murcha. Religião de medroso é religião de animal domesticado. Sai dessa. Esses padres, esses sites, esses canais de internet que você frequenta, de pregadores te dando medo, cai fora. Sai dessa. Revestidos de uma capa de piedosos, usam um discurso assombroso para te dar medo.
E o medo é exatamente o oposto do que Jesus revela na sua entrega por nós na cruz. Ele não tem medo. O empregado, primeira característica, ele se chama de medroso. Segunda característica, ele gosta de explicar as coisas. Toda pessoa ruim de serviço, ela costuma ser boa de prosa. Espicha na conversa. Papai na roça falava que peão bom não conversa muito, porque se conversa puxando enxada, toda hora um para falar, como é que é? O que foi? E aí ninguém trabalha. Ele não trabalha e estraga todo mundo trabalhando. Você observa que os dois que trabalharam, o discurso é rápido. Senhor, me deste 5, aqui tem mais 5 que lucrei. Senhor, me deste 2, aqui tem mais 2. Ponto. É número, é matemática. O outro começa com o discurso. Senhor, sei que és um homem, blá 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 blá. Por isso fiquei com medo e escondi o talento. Se você é desses que gosta de espichar palestra explicando por que você não rende, sai dessa também. Sai do medo e sai da palestra espichada que justifica a sua incompetência no cuidado do que lhe foi confiado. Amém? Amém. Às vezes no confessionário, eu sou obrigado a dizer assim para as pessoas: irmã, irmão, sei do seu sofrimento, sei da sua aflição, desabafa primeiro, depois confessa, porque você está mais explicando e justificando o pecado do que confessando. Você não pode sair daqui pensando que está confessando. Esse modo seu aí de falar não pode ser chamado de confissão sacramental. Eu não posso te dar absolvição com isso aí. Então, desabafa, porque às vezes é também terapêutico e curador desabafar. Mas é preciso separar. Uma coisa é o desabafo, é a explicação que a gente dá. Pronto, agora, mão no peito, pecado tem nome, não tem explicação. Pecado tem nome, não tem palestra, não tem explicação. Se nós soubéssemos confessar, um padre atenderia 1000 confissões por dia rapidinho, porque pecado não tem explicação, não tem palestra, tem nome. Peço perdão a Deus porque errei nisso, nisso, nisso e nisso, ponto, absolvição e vaza, vai trabalhar, vai cuidar dos talentos. O medroso, bom de prosa, recebe uma bronca do patrão. Bom, e ele ainda acha que é honesto. Ele diz ao patrão: aqui tem o que te pertence. O patrão não se rende à palestra dele. Versículo 26. Leiam. O patrão lhe respondeu. Olha os apelidos que o patrão vai dar para ele: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Vai. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o último grande apelido, título que o empregado recebe: quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Olha o que o medo faz você receber. O medo te paralisa. O medo faz você, além de receber o título e o apelido de medroso, você recebe também o título de maldoso, de preguiçoso e de inútil. Porque o medo, ele faz a gente, o medo atrofia a gente.
paralisa a gente. Hoje em dia, os pais e os avós, com o pouco tempo que têm e com a sociedade complexa como a nossa, com a falta de tempo para ter um discernimento mais apurado, fazem um atalho perigoso que é o caminho do passar medo no filho e no neto. E cada vez que vai conversar, abre um videozinho cheio de desgraça para aterrorizar o bichinho. Daqui um pouco tem um adolescente com depressão, não sabe como tratar. Cada vez que vai visitar a avó, está lá um vídeo de desgraça mostrando para o menino para passar medo. O medo, ele paralisa você e começa a fazer você pensar que todo mundo é mau, que não compensa ser bom e fazer nada porque todo mundo é mau. O medo transforma você numa pessoa preguiçosa, ainda que você tenha 1000 explicações para a sua paralisia, para a sua preguiça. O medo te atrofia. O medo faz você olhar para o mundo pavoroso que te assombra e torna você, diante do pavor do mundo, um inútil. É preciso ter a coragem, olha para cá, é preciso ter essa coragem. Não foi à toa que pela segunda vez no Evangelho de Mateus, quando ele anunciou sua morte na cruz, ele voltou-se diante dos discípulos que não entendiam esta entrega. Ele voltou-se para os discípulos e disse: atenção, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. O modelo de coragem é ele. O modelo de empregado, de servo bom e fiel, é ele. É aqui que está o modelo que enfrenta qualquer medo. Vão coroar de espinhos? Não tem importância. Jamais os espinhos matarão minhas convicções. Vão desnudar-me e encher-me de feridas? Não tem importância. Jamais transformarão o meu corpo inutilizado pela pancada, porque o que eu sofrer, eu entregarei pela salvação do mundo. Vão me pregar na cruz? Não tem problema, porque antes de me pregarem, me matarem, eu darei a minha vida nas mãos do Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não tem problema. É aqui a escola de superação dessa fezinha estúpida, medieval, que está suscitando um monte de pregadoras e pregadores com aquelas, inclusive as piedades medievais estão de volta. Por quê? É o tempo obscuro dos medos, da ignorância, dos assombros, dos conflitos, das divisões e subdivisões dos reinos cristãos, católicos da Europa. É o assombro, o medo. Sai dessa. Medo se enfrenta com corajosa entrega de sua vida na cruz que Ele mesmo mandou você renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Entrega-te, mas entrega-te derramando para multiplicar os dons e os talentos que Ele te deu. Amém? Amém. É preciso passar da ética do medo. E agora, nesses últimos anos no Brasil, depois de um longo período com as ideologias de esquerda dominando o cristianismo, agora vem a ideologia de direita dominando o cristianismo. E as duas ideologias trabalham exatamente ensinando a gente a ter medo do outro, que perigoso é o outro. Quais são os perigosos? Todos. Todas as ideologias são perigosas, porque todas são enganadoras. É preciso ter coragem de sair da ética do medo e saltar para a ética do entusiasmo.
A grande frustração dos discípulos, dos judeus, dos fariseus, mestres da lei, saduceus, a grande decepção é que eles esperavam um Messias que restauraria o reino de Israel, que está lá até hoje bombardeando Gaza, e Gaza, o Hamas bombardeando a eles. E Jesus não veio trabalhar pelo reino de Davi e o trono de Davi. Ele sentou no trono da cruz para instaurar no mundo não o reino de Davi, mas o reino dos céus. O reino eterno e definitivo para a salvação de todos. A grande decepção do mundo com Jesus, diz Bento XVI, é que eles esperavam um reino de cesta básica para todo mundo, e Jesus vem ao mundo trazer-nos Deus. Qual é o ápice da ação de Jesus? Pela graça do batismo você se torna templo do próprio Deus. Deus mora em você. O talento por excelência que você recebe é o próprio Deus em você. A partir desse fogo do Espírito Santo que habita-te, a partir dessa chama flamejante, como os flamboyantes floridos agora em outubro, novembro, que está tão bonito, inflamar o mundo de entusiasmo, ralando, trabalhando, minha gente. Por que é importante uma religião do medo, uma política do medo, uma economia do medo? Porque ela transforma todo mundo, a massa, aprisionada dentro de casa com medo, ganhando 200, 300, 600 reais dos políticos para ficarem à toa e paralisados. E para eles interessa que você saia de casa somente no dia do voto, para colocá-lo mais 4 anos te dominando, te dando migalha, para que você enterre você no seu barracão, e você seja migalha. Na Alemanha, a formação dos meninos e meninas, a partir dos 9, 12 anos, são conduzidos a desenvolver habilidades técnicas. Em algumas regiões da Alemanha, chega a 75% das vagas do ensino médio, curso técnico. Aqui no Brasil, nós não chegamos a 10% das vagas para ensino, para formação técnica. Por quê? Porque a menina, o menino dos 9 aos 12, 13 anos, é a fase da inquietação, que você transforma essa inquietação em poder e entusiasmo criativo. Lógico. Aí você dá um celular, o bichinho vira um monstrinho, o dia inteiro passando o dedo lá, vai para a escola, produz porcaria, e você quer ainda que os professores reproduzam as ideologias suas, e o menino, o que importa é que não aprenda o errado, mas você não sabe nem o que é o certo. Olha a tragédia. A formação boa é aquela que capacita e qualifica o menino, a menina, a descobrir que ele tem potencialidades, que ele tem capacidades, que ele tem, se tiver disciplina, talentos a serem multiplicados. Eu recebi 5, vou entregar 10. Recebi 2, vou entregar 4. Recebi 1, vou entregar 2. Mas com complexo de inferioridade eu não vou conduzir minha vida. Amém? Amém. Esse processo de libertação da fé e da cultura do medo exige de nós uma interpretação de São Jerônimo, século IV, V. São Jerônimo, num texto maravilhoso interpretando o Evangelho de Mateus, São Jerônimo faz a seguinte síntese: que o que recebeu 5 talentos representa aquela pessoa com as habilidades dos sentidos, o ouvido perfeito para música, o olhar com a capacidade de percepção e observação de rigor que ninguém vê, a pessoa percebe, o olfato, o palato, o tato,
a pessoa ela é toda potencializada a partir dos sentidos do próprio corpo, e isso se torna para ela não janelas, mas caminhos enormes pelos quais ela se multiplica em habilidades e potencialidades. São Jerônimo. O que recebeu 2 talentos, diz São Jerônimo, é aquela pessoa que recebeu a graça da inteligência e o dom de fazer o bem para os outros. Ela não tem muita elaboração dos sentidos, mas a inteligência e a capacidade de aplicar essa inteligência em solução, fazer bem para os outros, é imediata nela. Outra recebeu só um talento, a inteligência. Mas como cultivar a inteligência? Exige disciplina de leitura, de formação, de capacitação, de qualificação, dá trabalho. O que a gente faz? Enterra o talento. Vou fazer uma confissão muito pessoal. Eu vim da roça com 18 anos para começar a 5ª série, imagine. E queria ser padre. Procurei o seminário 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e cada vez os padres diziam: sem chance, você é atrasado demais nos estudos para continuar. Entrei para o seminário redentorista. Comecei a fazer filosofia e aqui estava a minha mestra, Maria Helena Café. Hoje, aos 90 e tantos anos, Maria Helena Café, no grupo do vestibular que eu estava, o padre que coordenava o Instituto de Filosofia e Teologia chama Maria Helena e diz assim: o Antônio não pode passar não, vocês reprovem ele porque ele é burro demais. A Maria Helena disse assim: o Antônio pode não ser o padre que você quer, mas ele será o padre que a igreja precisa. E o que faltar nele, nós cuidaremos para que ele tenha acesso. Porque o que ele não teve foi escola de qualidade. Uhul! Brada! Pensa do tanto que eu amo essa criatura. Te amo. Então, quando a gente olha a finalidade da educação não é diagnosticar problema, é apresentar itinerário pedagógico de superação dos limites. Pai e mãe não é pai e mãe que fica pondo rótulo no filho: você é inútil, você é preguiçoso, você é medroso, você é mau. Vô e vó não fica colocando rótulo e etiqueta no neto, desgraçando-o. Arranque esses títulos, esses rótulos que grudaram em você e que você mesmo grudou em você. Arranque e ponha esse rótulo em você, o da graça. Brada! Brada! Ponha esse. Não permita que passem medo em você e você fure um buraco tão fundo para enterrar os talentos, porque o que eles querem é enterrar você. E você é o grande talento que Jesus veio buscar nesse mundo. Toda a paixão e sofrimento de Jesus foi para resgatar você do lixo no qual nós nos perdemos, na vastidão das realidades de pecado e de contradição desse mundo. E Ele vai nos procurar até nos encontrar, nos limpará com o seu sangue e nos devolverá para as alegrias eternas. Não tenha medo, porque o preço que precisar Ele não vai pagar não, Ele já pagou. Amém? Amém. Renove sua aliança com Ele. Renove sua liberdade de não reproduzir uma religiãozinha de medroso de Deus, medo do capeta, medo do mal do mundo. E renove no seu coração
na sua alma, na sua inteligência, no seu corpo. Renove em você a graça da liberdade para trabalhar e multiplicar os talentos que Deus te deu. Sua vida, sua família, seus bens, suas potencialidades, tudo quanto você recebeu de Deus. Renove agradecido e disposto a multiplicar estes dons, esses talentos, porque Ele mesmo está com você e te ajudará nesse caminho. Incline a sua cabeça, faça uma oração profunda, corajosa, ousada, entusiasmada. Dialogue com o Senhor. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, renova-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, renova-me, Senhor Jesus. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito. Canta. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Restaura-me, Senhor, Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar, De pé. para te louvar, Eleve as mãos e canta. restaura-me, Senhor. Solte a voz, igreja. Reage para te adorar. Para te adorar, para te louvar, restaura-me, Senhor Jesus. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, creio firmemente nesta palavra Creio firmemente nesta palavra, que ouvi e meditei, que eu fique de bem, por seu sangue derramado na cruz, por seu sangue derramado na cruz, por sua morte e ressurreição. por sua morte e ressurreição. Eu te peço, eu te peço, liberta-me da escravidão do medo, da escravidão do medo, liberta-me de tudo que me faz de tudo que ele faz, ser mal, preguiçoso, preguiçoso, inútil. inútil. Eu te peço, devolve-me o vigor, devolve-me o entusiasmo Entusiasmo por todo o bem que do Senhor recebi, por tudo bem que do Senhor recebi, todos os talentos todos os talentos com a minha vida com a minha vida do Senhor recebi. que o Senhor recebeu. Obrigado, Jesus, Obrigado, Senhor, porque nós somos porque nós somos o grande bem o grande bem que o Senhor veio resgatar o o Senhor Senhor veio resgatar para devolver ao Pai. para devolver ao Pai. E nós também E nós também vamos trabalhar por um mundo melhor, vamos trabalhar para o mundo melhor, para nos devolver para nos devolver, e devolver todo o bem de Deus e devolver devolver todo tudo bem bem de para Deus. para Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu vou cuidar de mim. Vou cuidar de mim. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça. Eu vou cuidar da minha saúde, Eu vou cuidar da minha saúde, do meu corpo, da minha inteligência, da minha inteligência, do meu coração, do meu coração, dos meus afetos. dos meus afetos. Vou cuidar da minha alma,
Eu vou cuidar da minha de alma, todo o meu ser, de todo o meu ser. como dom de Deus. Vou cuidar da minha família, Eu vou cuidar da minha família, da minha vocação e missão no mundo, da minha vocação e missão, como dom de Deus. como dom de Deus. O mundo vai ser melhor. O mundo vai ser melhor. Eu vou multiplicar os talentos Eu vou multiplicar os talentos que do Senhor recebi. do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Multiplique esses talentos com um abraço bem gostoso e um beijo de paz. Saudai-vos. Eu vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero Te dar a paz te dar a paz do meu Senhor. do meu Senhor, com muito amor. Levanta a mão e manda a paz pro mundo. Canta. Quero Te te dar dar a paz do meu Senhor, a paz para Gaza, para Israel, muito amor. para os judeus, árabes, muçulmanos, cristãos. Manda essa paz Te dar a paz, para todos os povos de todos os cantos do mundo, meu Senhor, de todas as culturas, nações, com muito amor. de todas as religiões. Haja paz. Mande a paz para sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, Do meu Senhor, para o seu coração também. Põe a mão no coração. com muito amor. E cheio de entusiasmo e sem medo, professe: creio em Deus